para discutir a ampliação dos mecanismos de fomento à inovação e à criação de ambientes favoráveis a negócios inovadores. Diversas entidades catarinenses promoveram o evento Inovar SC, uma iniciativa que quer facilitar a troca de experiências entre lideranças empresariais e de tecnologia. Como isso pode ajudar no desenvolvimento do Estado, na chamada indústria limpa, na indústria sem chaminés? Esse é o nosso assunto, a partir de agora, no Conversas Cruzadas desta noite. Conversas Cruzadas aqui na TV Com hoje está recebendo o presidente da CAT, Associação Catarinense das Empresas de Tecnologia, Guilherme Bernard. Também recebemos Sérgio Gargione, que é presidente da FAPESC, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação no Estado de Santa Catarina, e do CONFAP, que é o Conselho Nacional das Fundações de Amparo à Pesquisa. Muito bem. Também recebemos o diretor da empresa Softplan, que é a maior empresa de software de Santa Catarina, Moacir Marafon. O programa recebe ainda o diretor do Centro de Empreendedorismo Inovador, CERT, Leandro Carione, e também recebemos Roberto Medeiros Júnior, que é o gerente da Unidade de Inovação e Tecnologia do Senai. Obrigado, senhores, pela atenção de todos hoje aqui conosco. O evento foi positivo hoje. Bastante. Tá, eu queria saber o seguinte, para começo de conversa. Santa Catarina é um estado que estimula, que permite um ambiente favorável ao empreendedorismo nesta área de tecnologia? A pergunta que eu vou fazer aos senhores em instantes. No Conversas Cruzadas tem um oferecimento de Senge, em defesa do profissional da engenharia sempre. Promoção de aluguel Ibagi, as melhores oportunidades em aluguel de imóveis com valores especiais. Cota, 40 anos, marca de credibilidade, imóveis de valor. Sebrae, soluções para a sua empresa acontecer. Quevedo Ótica, 25 anos de tradição em Santa Catarina. Queres, Natal encantado, compre e concorra a 5 Renault Sandero. O ambiente é adequado, o clima para negócios em Santa Catarina, na área de tecnologia, ele é estimulante? Eu vou começar com o senhor. Sim, é um ambiente que tem se desenvolvido bastante. A gente vê aí diversos agentes que contribuem para esse ambiente, desde universidades, institutos de pesquisa, empresas que hoje já têm um renome nacional e algumas internacionais, agências de fomento, seja agências regionais aqui em Santa Catarina, seja federais, que já veem Santa Catarina com os olhos diferentes, como um estado que empreende nessa área de tecnologia. Então, respondendo sim, eu acho que é um estado que oferece essas condições. E o estado, ele... Existe no Estado programas públicos de incentivo a esse tipo de segmento, na chamada indústria limpa, indústria sem chaminés? Sim, existe, especialmente através da Fundação de Amparo à Pesquisa, que eu represento. Existe uma fundação hoje em cada estado brasileiro. Normalmente são recursos orçamentários que agrega-se a parcerias com agências nacionais e internacionais. Hoje as fundações estaduais têm uma capilaridade maior, conhecem melhor o seu ambiente, então sempre é conveniente fazer programas em parceria. Por exemplo, terminamos, não faz muito tempo, um programa de 23 milhões de reais, onde 2/3 vieram da FINEP e 1/3 do governo do estado de Santa Catarina, o que alavancou 2-1, muito bom. Atendemos mais de 50 empresas, gostaríamos até de atender mais, e são recursos sem retorno, são recursos bons. Sim, eu me lembro que um tempo atrás havia aquela polêmica, quem é que gera mais divisas para o estado, se é o turismo, se é tecnologia e tal. O turismo é muito difícil de ser mensurado, né? Porque é uma cadeia muito grande, né? É muito disperso, entra no supermercado, transporte, consumo de gasolina, hospedagem, passagem aérea, quer dizer, são várias atividades numa cadeia muito ampla, né? Agora, vocês têm algum cálculo nesse sentido? O que eu sei é que uma indústria típica, a indústria baseada no conhecimento, ela gera 43% mais impacto do que uma indústria tradicional. Dinheiro, arrecadação. Exatamente. Isso. Mas não gera o mesmo número de empregos? Na verdade é o seguinte, ela fatura mais, ela gera mais emprego. Mais emprego? Sim, ela produz mais,
e com isso gera mais imposto, né? Então, quer dizer, a inovação é importante não só para a empresa, não só para o empreendedor, mas ela é importante para a sociedade como um todo. Sem dúvida, exatamente. Sem dúvida. Temos aí o volume arrecadado no segmento de ICMS, por exemplo? Normalmente, empresas de base tecnológica e software não é ICMS. Não é ICMS? Né? O que é? ISS é prefeitura. A ISS está... né? Mas há cálculos feitos aqui que a arrecadação decorrente de empresas de base tecnológica nessa área aqui no estado, em Florianópolis, há cerca de 500, aí o Guilherme que pode falar mais, né? 1 bilhão? 1 bilhão Fala assim, 1 bilhão de reais, né? Isso é o faturamento das empresas. Isso é grande Florianópolis ou estado? Grande Florianópolis. 1 bilhão ano? No município de Florianópolis. No município de Florianópolis. Hoje o nosso setor é um dos setores que mais contribui com o imposto municipal, o ISS. E adicionalmente... É o que mais contribui? Um dos que mais contribui, nas últimas estatísticas, o setor de tecnologia perde para o setor financeiro. Sim. É o segundo setor que mais contribui com o imposto municipal. E tem outras características importantes, também, segundo estatísticas, o setor de tecnologia, o salário médio é o dobro do salário médio dos demais setores da economia. Isso é um fator também importante, além de saber que é uma indústria limpa, silenciosa, que demanda pouca infraestrutura. Então, qual município que não quer, na sua área, ter um polo de tecnologia instalado? Claro, que atrai um público interno de qualidade, né, com alto poder aquisitivo, né, que vai movimentar a economia local e que vai provocar receita, né, para o município. Bom, a Softplan é a maior empresa do estado, uma das maiores empresas do estado de produção de software, é isso? Nós somos uma empresa com, eu vou dizer os números, o comparativo talvez não me deixa tão confortável, né? Nós temos hoje um time de mais de 1.500 pessoas. A empresa é de Florianópolis? A empresa é de Florianópolis, nasceu na Rio Branco. Está sediada na capital ainda? Está sediada hoje no Parque Tec Alpha, chamado Tecnópolis. Estamos construindo a nossa nova sede no Sapiens Park. E hoje temos em Florianópolis na ordem de 1.000 colaboradores. E o foco dela, que tipo de software voltado para? Sim, nos especializamos em basicamente 3 segmentos. Um é a área da justiça, com o processo digital, eliminando o papel e dando celeridade à justiça. Uma outra solução para a indústria da construção civil, é uma solução na nuvem, que a empresa pode acessá-la em qualquer ponto. E uma outra solução para a gestão pública em termos gerais. Entendi. Fortemente na área de infraestrutura também, departamentos públicos de infraestrutura. Ainda eu queria insistir com o senhor uma questão que eu acho importante, que talvez seja uma marca desse século XXI. Até então, nós escutávamos dos empresários, dos senhores, lideranças empresariais, que o principal problema ainda do Estado, enquanto poder público, era problema de logística, falta de infraestrutura, questão tributária. E depois, mais embaixo, chegava a questão de recursos humanos, capital intelectual. E agora eu tenho escutado que esses problemas ainda persistem, de infraestrutura, não resolvemos ainda, é uma tragédia. O Brasil carga tributária pesadíssima, que reduz a nossa competitividade. Agora, o pessoal tem reclamado primeiro de capital humano, é isso? Sim. Nós temos números, inclusive, a própria CAT, né, Guilherme? Por meio da CAT e o setor, nós fizemos uma radiografia da profissão e da disponibilidade de profissionais e demanda das empresas do setor de tecnologia, profissionais que contrata, qual o perfil, quantos tem empregados hoje, quantas vagas tem abertas e a expectativa 2 e 4 anos. Os números são realmente surpreendentes. Em resumo, Florianópolis, nos últimos levantamentos, nós tínhamos centenas de vagas em aberto. Apesar de toda a qualidade que nós temos das instituições de ensino, envolvimento do Grupo S, Senai, Senac, as próprias empresas investindo, outras instituições privadas, públicas, assim mesmo tem demanda assim reprimida por bons profissionais em quantidade e qualidade.
Inclusive, uma nossa iniciativa, né, da Softplan agora é disponibilizar todo o nosso aparato de formação interno para o público externo, por meio da internet, o ensino EAD, para que qualquer profissional, inclusive a nossa contribuição social, para qualquer profissional que queira fazer os cursos básicos para se introduzir na profissão. De graça? De graça. Olha só. É só acessar o site, se inscrever. Nós já tivemos mais de 81 mil acessos, na ordem de 3 mil pessoas já inscritas, mais de 2 mil fazendo os cursos gratuitos no site da Softplan. E eu tenho até contatos com amigos desse segmento, e um deles me disse o seguinte, né, reclamando que você está aí na dificuldade para captar, né, profissionais do mercado e, de repente, você não consegue pelo salário que você está oferecendo. E salário inicial hoje, que o trabalhador está exigindo, é R$4.000, R$4.500 em alguns segmentos. Isso é consequência, né? Mas, por exemplo, existe um índice global de inovação. O Brasil hoje ocupa o 61º lugar. Muito ruim, né? Tá? Ele é ruim, Terrível. São 143. Terrível. A gente está um pouquinho menos da metade, mas quando você olha os grupos ao qual economicamente nós somos do mesmo tamanho, né? Aí realmente nós estamos muito diferentes. E um dos pontos que realmente mais aparece como deficiência brasileira, são esses pontos que você botou, infraestrutura é péssima e tal, mas talento aparece lá como algo realmente bastante complexo. Em números, quer dizer, nós formamos poucos engenheiros, nós formamos poucos talentos e muitas vezes eles não são empreendedores e não são inovadores. Pois é, e eu vou querer trazer um assunto, eu fiquei muito impactado, eu vou querer sua opinião também, e isso vai ser daqui a pouco, ao longo do programa também. Eu fiquei muito impactado, eu fiz uma entrevista ontem, e vou falar isso até o final do ano. Fiz uma entrevista ontem com o professor Newton da Costa, não sei se os senhores conhecem, ele é lógico, matemático e filósofo, e é uma das personalidades, um dos pesquisadores brasileiros mais respeitados na Europa, Estados Unidos, na Austrália, e ele é autor de uma teoria, eu não vou pedir, não me peçam para explicar a teoria, mas ela é utilizada hoje no controle são cálculos matemáticos, né? No controle de tráfego aéreo, robótica, transmissão de energia elétrica, interpretação de análises clínicas, laboratório, quer dizer, mora aqui em Florianópolis. E ele diz, olha, aqui eu não sou reconhecido, mas no exterior a academia me percebe de uma forma diferente. E ele diz assim, olha, eu lamento, ele é professor convidado de universidades, aqui na UFS também, e ele diz assim, nós estamos vivendo hoje uma mediocrização das universidades. E ele diz que não está havendo a meritocracia na academia. Uma crítica ao modelo atual de ensino superior no país. É um assunto denso, um assunto complexo, mas nós iremos discutir em instantes. Qual é a razão? Qual é a razão não? Queria saber o seguinte, hoje o senhor caracteriza esse problema aí do capital humano como um apagão da mão de obra? Dá para caracterizar? Chega a esse ponto ou não? Boa noite. Boa noite. Não acredito que seja exatamente um apagão. Eu vejo que realmente é um problema evidente. Recentemente, na última ranking da Economist sobre inovação, Santa Catarina, comparando com os outros estados do Brasil, ficou em 4ª posição. Até o ano passado, nós estávamos na 5ª posição. Houve uma pequena melhora. Nós estamos hoje empatados com o Rio Grande do Sul. Se nós formos observar os 2 principais itens que estão lá dentro como deficitário e que nós temos que trabalhar muito ainda, é a parte da educação, sim. Existe uma necessidade muito grande e uma outra parte é a estrutura de P&D de Santa Catarina. Nós temos grandes institutos, temos grandes universidades, mas ainda falta trabalhar muito nessa questão de criar estrutura. Qual é a principal carência em infraestrutura? O que foi apontado no estudo foi uma dificuldade muito grande de ter a quantidade necessária de estrutura que a indústria precisa hoje. Não é que não existe a estrutura. Muitas vezes existem estruturas de excelência. Nós temos aí grandes laboratórios dentro da Universidade Federal, nós temos a UDESC com laboratórios fortes, temos a CERT, que é um ótimo parceiro do sistema Fiesc, também com laboratórios fortes, o próprio Senai vindo agora com 10 institutos, muito forte em inovação e tecnologia, mas o que nós estamos vendo é que ainda falta muita base, ainda falta criar essa estrutura. Então, nós temos uma carência de estrutura. Sobre a educação, acho que tem um ponto muito interessante que nós temos que colocar aqui, eu acho que tem 2 itens, eu acho importantes aqui. Existe uma carência, sim, de educação. Agora, é importante destacar o perfil do industriário de Santa Catarina.
O perfil que muitas vezes sabe que tem um problema, mas corre atrás da solução do problema. Não fica só reclamando. Esse foi um ótimo exemplo dado aqui hoje. Mas ainda a escolaridade média do industriário catarinense é baixa, né? Sim. É baixíssima. Sim, acho que a metade não tem ensino básico, ensino fundamental, enfim. Eu acompanhei esse dado semana passada aqui, alguma coisa assim, a metade não tem informação completa, né? Sim. Existe um movimento que eu acredito que é muito importante, começou há 2 anos, apontado e trabalhado pela Federação das Indústrias Santa Catarina, FIESC, que é Indústria pela Educação. Sim, que é um movimento muito presidente forte. Glauco, é fantástico. Né? Né? Nós fantástico. temos hoje, só a Federação está promovendo 330 mil matrículas neste ano. Só que ainda, isso é um passo, só que ainda nós temos muito que andar, nós estamos trabalhando muito nesse sentido. Agora, é um trabalho que todos vão ter que fazer a sua parte. O governo está fazendo a sua parte, está fortalecendo a Federação das Indústrias, os institutos e as universidades. Existe um grande caminho ainda para a gente trilhar. E o setor produtivo. Sim, claro, sem dúvida. Essa parceria é fundamental, né? Bom, nós vamos para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta. Até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. O nosso assunto hoje é o ambiente para inovação em Santa Catarina, falando sobre a indústria da tecnologia, TI. E é uma indústria limpa, é indústria sem chaminé, provavelmente maior arrecadadora de ISS de Florianópolis. E nós estávamos discutindo aqui o ambiente para o fomento desse segmento, mas será que nós temos um apagão da mão de obra? O senhor disse que não. Alguém acha que nós estamos próximos de um apagão? O senhor enfrenta essa dificuldade lá? Nós enfrentamos sim essa dificuldade, mas eu queria só fazer um comparativo que os números não mentem. Enquanto o nosso querido Brasil cresce 0,3% do PIB ao ano, as empresas de tecnologia de Florianópolis vêm crescendo 20% ao ano. 20% ao ano. Então, obviamente que a demanda também é grande. Então, eu considero que nós temos boas instituições de ensino, é uma grande oportunidade pelos jovens, porque lá no primeiro, segundo ano, eles já têm oportunidade de serem introduzidos ao mercado de trabalho. Obviamente que eles vão iniciar com um salário compatível dentro da sua formação, do conhecimento que tem. A empresa tem que investir muito para deixá-lo preparado, mas tem uma grande carreira pela frente. Sim. Então, eu penso que, como também é uma indústria nova, ele é pouco divulgado. Porque muitas vezes até eu brinco, digo o seguinte, que o pai normalmente quer que o filho seja médico, advogado, engenheiro, jornalista, né? Mas dificilmente ele vai ser bacharel em ciência da computação, porque ainda é uma profissão pouco e é um curso difícil, né? E é também. É um curso que tem que estudar, né? Jornalismo não precisa estudar muito, né? Certas habilidades. Tem que estudar um pouquinho mais, né? Porque vai para áreas exatas e tal, né? Mas tem essa questão do apagão de mão de obra, mas é um problema bom. Em função desse crescimento que ocorre das empresas, o fato de você estar precisando de pessoas é sinal que, como o Marafon falou, as empresas estão crescendo, isso estimula também outras pessoas a entrarem nesse segmento. Eu acho que isso é um problema bom que tomara que nos próximos anos continuemos tendo esse problema de falta de mão de obra. As fundações ligadas à universidade são parceiras? Elas são diferentes do que eu estou falando da Fundação de Amparo à Pesquisa, que é uma agência de financiamento. As fundações de Amparo à Pesquisa são operadoras. Elas conseguem administrar recursos que a Universidade Federal, por exemplo, todas as federais, não conseguem. E até mesmo a estadual, ela tem dificuldade burocrática de administrar compras e tudo mais. Nós temos feito, por exemplo, a Fundação de Amparo à Pesquisa, a FAPESC, assim como as outras fundações, tem um instrumento chamado de termo de outorga. Então, nós fizemos uma operação recente com a UDESC. A UDESC repassou o recurso para a FAPESC, nós dobramos o recurso e passamos para os líderes de times de pesquisa dentro da própria universidade. São 96 e acelerou enormemente. Então, esse é um instrumento, mas quando isso não funciona, existem então as fundações que cobram lá a sua taxa, elas são credenciadas junto às universidades e é o único instrumento assim importante para a gestão de recursos vindos de outras fontes, seja de empresas privadas, seja de fontes federais ou fontes agências internacionais inclusive, mas funcionam bem, indispensáveis eu diria. A CERT, como é que funciona?
Bem, a CERT é uma entidade independente, ela não é uma fundação de universidade, ela não é do governo, ela é independente. Foi um grupo de empresas, tá? Pessoas que montaram a Fundação CERT. Então nós não temos aquele financiamento de base. Hoje nós somos mais ou menos 500 pessoas na CERT, talvez a maior do Brasil, disparadamente, aí nessa questão de faturamento e algumas outras coisas. Mas a nossa vida não é fácil, ela é difícil. Fazer inovação no Brasil é bastante complicado. Por quê? Né? Onde é que está a dificuldade maior? Eu acho que são várias questões. A primeira dificuldade talvez cultural, né? Então, quer dizer, muitas empresas não sabem nem o que é inovar. A gente diz, o cara está com uma roupa colorida, ele é inovador. Quer dizer, é diferente aquela... Sim. Né? Eu acho que esse o elemento cultural pesa. O segundo elemento talvez seja o próprio processo de inovação. A empresa sabe que é importante, ela não sabe como fazer isso, né? E o terceiro, talvez seja o ambiente, o ecossistema de inovação, que é bastante complexo, né? Assim como nosso ambiente de negócio já é complexo, o ecossistema também é bastante complexo. Santa Catarina, eu acho que disparado, nós estamos na frente do resto do Brasil em termos de ambiente de inovação. Quer dizer, a gente tem uma universidade forte, nós temos vários centros de tecnologia, nós temos as incubadoras de empresas que ajudam as pequenas empresas a inovar, nós temos programas como o Sinapse da Inovação, que busca apoiar os empreendedores que querem formar a sua empresa inovadora, nós temos os parques tecnológicos, né? Não só Florianópolis com o Sapiens Park, Parque Tec Alpha, mas Joinville, Chapecó, Jaraguá, quer dizer, isso está se espalhando, eu acho que a nossa infraestrutura de suporte à inovação ainda é bastante rica, mas o ambiente ainda é bastante complexo. Eu queria adicionar, Igor, assim, tem um componente aqui que atrapalha muito, que é a burocracia, né? Nós vivemos num ambiente burocrático excessivo, os custos são elevados, o processo é moroso, isso em outros países foi totalmente resolvido. Pois é. Há uma expectativa agora, o CONFAP, que é a entidade que eu presido, apresentou um projeto de lei que está lá no Congresso, que talvez seja aprovado até o final do ano, junto com o PEC, vai simplificar, mas mesmo assim, o pesquisador hoje tem que definir se o ano que vem ele vai viajar para São Paulo ou se ele vai comprar um reagente. Em qualquer lugar do mundo ele recebe o dinheiro, quer o resultado. Se ele vai comprar reagente ou não vai, pouco importa, né? Estou só dando um exemplo bem simples e isso atrapalha também dentro das empresas, esse processo público-privado muito travado, então dificulta mesmo. Fazer pesquisa no Brasil, inclusive, é mais caro do que fazer em qualquer outro lugar. Mais caro? É mais caro fazer aqui do que fazer em outros países. No Brasil tudo é mais caro, né? Exatamente. Pelo fato, é mais caro para a indústria, mais caro para a pesquisa. O Brasil é caro e é difícil, né? É caro e é difícil, mas difícil em função da burocracia. Porque a burocracia, na teoria, seria muito fácil de acabar com a burocracia, com a tecnologia, enfim, com o mundo digital, você reduz, você acaba. Só não se acaba, é muito claro por que não se acaba, porque tem propina. Porque tem propina, só pode ser porque o Estado é incompetente, e também porque tem propina, porque é muito mais fácil você ter que lidar com uma pessoa diretamente, precisar de um carimbo aqui, um carimbo ali, e ter que pagar por fora. A verdade é essa, eu escuto isso de empresários o dia todo. Quer dizer, essa é a realidade. Mas assim, é a crise da confiança, né? Se você confia, você não precisa do controle. Então, você monta o mecanismo achando que pode acontecer tal hipótese. Aí todos os usuários acabam entrando numa burocracia absolutamente desnecessária. É claro. A gente tem uma informação interessante. Na Fundação CERT, nós prestamos serviço, então, para governo, para instituições internacionais, BID, algumas outras coisas. A nossa estimativa de custo para fazer prestação de contas, tudo para governo, a burocracia que o senhor está dizendo, é em torno de 25%. Sim, você precisa de estrutura contabilista, técnicos. Eu preciso de muita coisa. Por exemplo, semana passada recebi uma carta pedindo explicação de um projeto de 1997. Quer dizer, como é que eu vou resgatar isso? Então eu tenho que botar 6, 7 pessoas, chamar a gente de volta e tal. Coisa que para mesmo tipo de projeto para entidades internacionais, o custo da burocracia diminui aí para 9%, 10%. E aí nós perdemos competitividade, né? Para a inovação, você precisa ter o relacionamento da indústria com a universidade. E essa burocracia, você não consegue o mesmo timing da indústria com a universidade. Claro, então, se você tem todo esse mecanismo de controle, toda essa prestação de contas, você muitas vezes se perde nesse tempo e a empresa não pode esperar isso, a indústria não pode esperar isso. Então, mas ninguém quer cortar mecanismos de controle, fiscalização de preço, controle de gado, ninguém quer cortar isso, né? A questão é que dá para fazer de uma forma mais ágil, né? Mas olha só, dentro da pesquisa, o grande investimento, o grande custo é o pesquisador. Qualquer tempo que ele perca na burocracia, os 15 minutos, uma hora, 2, 3 dias,
tem um custo elevadíssimo, né? Depois, o pesquisador ele não compra produtos em grande escala. Você não vê nenhum pesquisador envolvido numa grande compra de... Ele compra o equipamento que precisa comprar e acabou, né? Então, o papel dele não é esse. Então, essa visão que você encontra em outros países mais desenvolvidos, ainda nós temos que avançar bastante, né? E aí, claro, né, seria muito mais fácil. Eu conheço, por exemplo, empresas brasileiras que preferem pesquisar nos Estados Unidos, pesquisar, além das restrições legais, por exemplo, fazer ensaios pré-clínicos, né? A Anvisa, isso leva 2 anos, você não consegue. Aí já passou o trem, né? Já passou, então o que faz? A empresa vai lá nos Estados Unidos, em 3 meses, tem lá uma comissão de técnica, comissão de ética, investe lá fora e vai. Mas a empresa brasileira está investindo lá fora, porque lá fora é mais fácil. É mais fácil, é mais rápido. E o que isso representa de fuga de capitais para a gente aqui? Não representa muito, mas eu acho que o que interessa para nós é a oportunidade que você tem, né? Quer dizer, a gente deixa de fazer empregar gente de qualidade. Exato. Deixa de ter o controle intercâmbio aqui, do conhecimento, né? A circulação do mais, conhecimento, né? Isso é terrível. Então, por isso que essas questões precisam ser também resolvidas. Quando a gente fala em pesquisa, todos nós dissemos, sempre aportamos, o dinheiro é pouco, tá certo. Mas se você tirar os entraves, com o mesmo dinheiro você consegue duplicar a sua tarefa, né? Então, o mesmo 1 milhão que fica aqui no Brasil, ele rende menos do que o 1 milhão que se coloca na Finlândia, ou Israel, ou nos Estados Unidos, ou na Alemanha, o que for, né? Pois é, tudo complicado. Esse é um ponto essencial. Não, claro, a dificuldade para empreender. É isso que nós estamos falando aqui, a dificuldade. A gente não está falando... Nós já saímos da questão do capital humano e entramos na dificuldade de empreender. Estamos falando de burocracia, né? E nem falamos aqui, os senhores nem reclamaram muito aqui de questão tributária e tal. Não, a gente está falando aqui de papelada, de carimbo, de autorização. O senhor falou, vai fazer uma pesquisa na área médica, em vigilância sanitária e epidemiológica. Não termina nunca. Vamos para o intervalo, até já. Conversas Cruzadas aqui na TV Com hoje está discutindo o segmento de TI, Tecnologia da Informação, inovação, e esbarramos também na questão da burocracia, né, no peso do Estado brasileiro, a burocracia para tudo, para o cidadão empreender aqui, que é um negócio seríssimo também nesse segmento de TI. O senhor estava comentando agora há pouco no intervalo que conseguiu abrir em 1 hora uma empresa na Alemanha. 1 hora. Visitei um advogado, tem fé pública, ele redigiu a partir de uma minuta que já tinha um contrato social, assinou, me entregou e falou assim, pode ir ao banco abrir uma conta corrente. Em 1 hora a empresa estava aberta operando. Aqui não dá nem para sonhar em abrir 1 mês, 6 meses. Pois é, que a lógica, né, nos Estados Unidos, Europa é diferente, né? O cidadão chega lá e diz, não, eu quero abrir um bar, não sei o que, não, pode abrir amanhã. As regras são essas, né? As regras são essas e tá valendo. Aí, de repente, daqui a 6 meses vai passar um fiscal lá, se não tiver de acordo, aí a multa é pesada, o alerta e tal. Aqui é o contrário, o cidadão precisa pegar carimbo e tudo que é lugar para depois abrir, né? Mas ele já faz a coisa correta lá, sabendo que quando chegar a fiscalização ela vai agir, né? Vai ser forte, né? Esse é o ponto, né? Eu queria... O que é o programa Sinapse da Inovação? Eu acho que o Sinapse da Inovação é um programa desenvolvido pela Fundação CERT, encampado pela FAPESC, que financia e estimula o surgimento de novas empresas com base em alguma ideia que de qualquer cidadão. Claro, tem vindo muita proposta de universitários que fizeram suas teses de doutorado, mestrado, técnicos altamente qualificados. Nós estamos falando aqui de TI, mas acho que nós podíamos estender, por exemplo, a nanotecnologia, para a biotecnologia. Então, hoje tem um segmento bastante importante. Então, ele esse portador da ideia inscreve a sua ideia, tem uma comissão, normalmente cada rodada são mais de 1000, tem uma comissão, um comitê que faz a avaliação, são 2 páginas só, seleciona 300 ideias melhores, eles recebem uma capacitação, aí o Sebrae participa também, e ao final são 100 selecionados e a FAPESC diz assim, ok, você foi selecionado, agora você vai lá, abre a empresa, abre uma conta no banco, CNPJ, e eu lhe dou aqui 50 mil reais, 60 mil reais, mais um apoio do Sebrae, e você tem 8 meses para transformar
essa ideia ainda inacabada num business. Você tem que buscar o seu primeiro cliente, enfim. E isso já tem sido feito umas 4 ou 5 rodadas. Acho que nós fizemos 4, né? Estamos preparando. 5 com a piloto, né? Com a piloto foi 5 rodadas. E foram quase 300 empresas, CNPJs novos criados e já empresas que estão indo muito bem. Então é um mecanismo de estimular a transformação do conhecimento em business mesmo, em negócio. Existia um problema que era o seguinte: as empresas que estavam surgindo em Florianópolis eram muito tecnológicas e pouco negócio. Não sabiam para quem ia vender, o mercado não era tal. Então o Synapse ele chegou para preencher essa lacuna, né? Então o Synapse, se for exemplificar, é quando a tecnologia encontra o business. O mercado. Você está entendendo? E a partir daí você pode montar a empresa, né? Monta a partir dali. Ainda mais quando você tem uma tecnologia boa, identificou um business bom e ganha um recurso não reembolsável do governo na ideia, quer dizer, você até consegue quando a sua empresa já está à frente, já está tracionando, já está faturando, tem um monte de investidor, mas nessa idade de ideia, não. Claro, então o governo vai e apoia. Isso aí foi transformador. Pois é, agora deixa eu entender o seguinte, você tem o criador da ideia, né? Você tem o pesquisador, o criador da ideia, o profissional, né? O técnico da área de TI. Ok. Esse cidadão está preocupado com conhecimento, enfim, essa é a área dele. Há uma conexão entre o agente de mercado, que muitas vezes vai dar letra, vai induzir a empresa, a incubadora, enfim, a dizer o seguinte: olha, esse é o caminho que não foi ocupado ainda, tem um gap aqui, tem uma área aqui que ainda o mercado não ocupou. Tem essa aproximação ou o cidadão parte do... Na verdade, o ideal é que a empresa seja formada por um grande especialista tecnológico, o pesquisador, tá? Ou alguém de confiança dele que entenda da tecnologia, alguém que entenda de gestão e alguém que entenda do mercado, que venda. Se você tiver essa triangulação, você tem mais chance de sucesso. O bom exemplo é do próprio Guilherme, né? Acho que o Guilherme tem aí um excelente case, conta, né? Pra gente, aí, conta aí. Conta qual é o caminho. Eu já tive uma experiência de empresa e montar a empresa da incubadora, já ter um investidor numa ocasião, depois recomprar essa participação do investidor, depois fazer a internacionalização dessa empresa e recentemente, em janeiro, eu vendi essa empresa. Mais ou menos fechei um ciclo, né? E, na verdade, o grande segredo é isso que foi colocado. Quer dizer, você tem que ter um pouco de gestão, um pouco da parte técnica e bastante do mercado. Qual era a área? Produzia para? Equipamentos para o setor elétrico. Produzir equipamentos? Equipamentos de monitoração de linha de transmissão. Então, mas essa visão de mercado é uma coisa que falta muito aos vendedores, acho que isso é fundamental. Esse aí, o Sebrae diz mesmo, o principal fator de fechar empresas é visão de mercado, quer dizer, visão do mercado que está atuando. Para essa ideia também, sabemos que excelentes ideias inovadoras, produtos inovadores, eles nascem e morrem. Então não basta ter uma boa ideia, não basta uma sinapse inicial, porque principalmente no nosso mundo de TI, sabemos que a obsolescência é muito rápida. Sim. E aí vem a questão da inovação dentro da empresa, né? A inovação do seu dia a dia. E isso nós consideramos que é um fator fundamental para dar vida longa às nossas empresas. Pois é, aí você tem que manter essa cultura inovadora, né? Não é porque você esteve à frente num determinado momento, fez sucesso no mercado, enfim, que aquilo ali é suficiente. Essa cultura inovadora, ela tem que ser permanente, né? Tem que se antecipar ao mercado, né? A diferença que faz não é uma genialidade, assim, o cara teve Não, claro, não, tem que trabalhar mesmo. Na verdade é inspiração, é processo. Claro. Verdade, Mas, por exemplo, a gente falou já sobre isso, mas não de uma forma muito específica. Qual é o caminho para você manter dentro da empresa esse ambiente propício para a inovação? Eu posso citar um exemplo? Tá, eu quero saber exemplo e queria entender o seguinte: esse ambiente de inovação, ele precisa estar em todos os setores da empresa ou existe, a área de inovação, então está ali, né? Acho que não, né? Ela está espalhada no ambiente. Né? Nós temos um case muito interessante, que inclusive foi desenvolvido, foi sistematizado com a ajuda, com a consultoria da própria Fundação CERT, um modelo trazido do MIT, né? Em que
como sistematizar, como estimular, como aproveitar as ideias para transformá-las em inovação. Na verdade, inovação é exploração de novas ideias. Sim. Mas isso, como você mesmo falou, nos mais diversos setores e processos na empresa. Você tem que inovar no modelo de negócio. Está aí a Apple. A Apple foi uma grande sacada da Apple, foi inovar na forma de vender o serviço. Mas o produto em especial, né? Também. O produto também. Produto especial, né? Mas quando começou o iPod, por exemplo, ele era um tocador de música, só que você baixava uma música por $1. Né? Então, esse é o modelo de negócio inovador que trouxeram. Você tem que inovar na gestão, você tem que inovar em produtos e serviços. E na Softplan, nós sentimos o grande desafio de manter esses nossos produtos na crista da tecnologia, da inovação. E aí buscamos consultoria junto com a Fundação CERT e criamos o programa chamado Ideias em Ação. O que é isso? É sistematizar o processo de inovação continuada, porque as inovações de ruptura, né, um Bill Gates, um Steve Jobs, né, toda hora que eles estão aí com essas ideias brilhantes que mudam o mundo. É o dia a dia que faz as coisas evoluírem e se manterem inovadoras. Esse programa ele consiste basicamente em os gestores analisam a área que precisa inovar, lançamos um tema, tem uma fase de coleta de ideias dos nossos colaboradores, de ideação, tem uma comissão que analisa as ideias que podem ser aproveitadas. Esses colaboradores que contribuem são premiados, são chamados de que forma? Em recursos, em dinheiro. É fundamental, né? A recompensa é fundamental. Eu vou querer discutir esse assunto também. Antes, se o senhor concluir, depois eu faço um complemento. Ok. Então, e quem dá a ideia tem o direito de escolher um time se aquela ideia demanda o desenvolvimento de um projeto. Ele monta a equipe dele? Ele monta a equipe dele. Ele tem um horário disponível para desenvolver esse produto. Esse produto é incorporado aos produtos, às inovações da empresa. Tá, eu queria entender o seguinte, né? O senhor disse que o colaborador, antigamente era funcionário, né? Mas enfim, o colaborador, ele apresenta a ideia e ele é valorizado por isso, ele ganha um plus, ele ganha uma participação nisso aí, uma premiação. Pois bem, como se faz? Isto basta para a retenção do talento que tem uma ideia? Ou pode ser comum no ambiente de negócios em que os senhores atuam, um colaborador tem uma ideia, mas ele pode pensar, não, essa ideia aqui é para o meu pulo do gato, eu não vou apresentar para a empresa, eu vou levar para fora, eu vou criar a minha empresa, o meu negócio próprio. Isso pode acontecer? Isso é o dia a dia? Isso é comum. Faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo. Existem vários ex-colaboradores que saíram, montaram suas empresas e alguns deles, inclusive, são fornecedores da própria empresa. Né? Mas isso é normal, é o jogo. Até mesmo investir em pessoas. Investe em pessoas, muitos já me perguntaram, mas vocês investem nas pessoas e se elas forem embora? Mas eu prefiro que elas vão embora porque têm competência do que ficar ali dentro um peso morto. Ninguém é escravo, é comum, investiu em curso, treinamento, enfim, mas é o jogo, né? O cidadão tem a liberdade de escolher o que é melhor para ele dentro da norma, dentro da lei. Inovação, ela envolve altíssimo risco. Né? O Brasil, os números são meio conflitantes, mas é em torno de 92% de toda a inovação que tenta se fazer, ela falha. Né? 92% no Brasil, alguns índices 87% e tal. Mas se você for para a Alemanha, Estados Unidos, até Coreia do Sul, esse índice está em 80%, 85% também. Quer dizer, de alto risco em tudo quanto é lugar. Mas é aquela coisa, se investe pesado e... O maior risco é não investir, na verdade. Claro, se investe pesado, mas isso é assim mesmo que funciona, é que nem um peneirão de futebol. Você faz um peneirão aí de 2.000 atletas para achar talvez um craque. Talvez um craque, é assim que funciona. Por isso que as grandes empresas líderes, elas têm um plano, um programa de investimento e inovação constante, independente da última linha lá do balanço no final do ano. Sim. Ou ela põe 3%, ou põe em indústria de fármacos, por exemplo, coloca 25% do seu faturamento só em pesquisa. E se não fizer isso, morre, né? Então, e tem que fazer todo ano. Inovações que hoje você coloca no mercado, você desenvolveu seu conhecimento, às vezes há 20 anos atrás, 15 anos atrás, né?
Então, essa é a necessidade e a empresa tem que ter essa disposição e essa capacidade de fazer esse investimento constante. Agora, uma coisa interessante também, o termo inovação, ele é totalmente distinto para uma pequena empresa e uma grande empresa. Por exemplo, se você considerar que a inovação, tem gente que é o produto ou serviço colocado no mercado e reconhecido, a empresa grande, o que ela hoje busca nos seus processos de inovação é quase que agir como uma empresa pequena, que é ser rápida, trabalhar num time integrado, que ela valoriza o erro como um aprendizado, quer dizer, tem uma série de características que são inerentes às empresas pequenas. E as empresas grandes, as pequenas querem ser o que as grandes têm: poder de compra, acesso a recurso, clientes, quer dizer, é um paradoxo, porque a inovação de um está refletida no perfil da outra empresa. Perfeito. A gente tem visto também um movimento de grandes empresas, não só adquirindo, mas investindo. Elas não querem aquela empresa, mas elas querem investir porque aquela empresa é fundamental para ajudar ela a inovar. Vou te dar um exemplo disso. Tinha uma época na empresa, quando a gente teve um investidor, a empresa ainda estava num porte bem pequeno, e a gente estava querendo convidar um conselheiro independente, conhecido do mercado, para que ajudasse no dia a dia da empresa. E essa reunião de conselho acontece uma vez a cada mês ou a cada 2 meses. E nós fizemos um convite para um grande empresário, um empreendedor, e já sabíamos que a resposta ia ser não, mas ele acabou aceitando. E depois da segunda reunião eu perguntei para ele: por que aceitou o nosso convite? Ele falou assim: olha, eu gerencio uma empresa que tem 10 mil funcionários embaixo de mim. Eu não sei mais o que é uma empresa ágil, uma empresa pequena. Então eu estou aceitando aqui, na verdade, eu não é por caridade. Eu estou querendo aprender. Eu não posso perder a referência de uma empresa pequena. Fantástico, teve a visão, né? Nós vamos para o intervalo e até já. Conversas cruzadas aqui na TV Com. Inovação é o nosso assunto hoje. Escutei uma expressão que achei interessante agora no intervalo. Quando se cria um ambiente de inovação, se trabalha pela inovação, é preciso, o erro acontece, em mais de 80% dos casos, é isso, né? Tem que errar rápido. O que é isso? Nós acreditamos, e a experiência que o Senai está tendo com pesquisa aplicada com as indústrias, é uma priorização de errar e não persistir no erro. Rapidamente não ficar insistindo no erro. Existem sistemas hoje, estruturas dentro das organizações que verificam e validam aquele projeto de pesquisa num tom rápido. Em vez de investir 200, 300, 1 milhão num determinado projeto, investe pouco para chegar num guideline, chegar numa etapa e verificar se vale a pena investir novamente ou não. E tomar decisão. Em vez de investir num grande projeto, vai investindo em pequenas etapas de um projeto. Hoje nós temos um exemplo bem interessante dentro do Senai. Nós temos 3, 4 indústrias de Santa Catarina que terceirizaram todo o P&D para dentro do Senai, onde a gente desenvolve pesquisa aplicada. E o que eles estão priorizando, que eles colocam para nós, é o seguinte: que o projeto tenha sempre paradas e análises de mês em mês. Então eles continuam investindo pela avaliação do que foi nos 30 dias. Muitas vezes o projeto inicial ele muda totalmente, né? E durante um ano pode mudar 4, 5 vezes. Por quê? Porque vai identificando os erros intermediários e vai se tomando as decisões. Então é uma questão de priorização hoje, de definição. Errar rápido e procurar o acerto e permanecer no acerto. Se falou agora há pouco que Florianópolis vem crescendo aí 20% ao ano no segmento nos últimos tempos. Esse ano também? Esse ano também. É a previsão. É a previsão. Que bom, hein? Tem alguma tendência para 2015? Porque está todo mundo esperando e tal, Banco Central, o que vai acontecer e tal. Ou não? Ou isso não interfere, ou vai de vento e popa? Não depende do crescimento da economia. Na verdade, como as empresas buscam o aumento da produtividade, e o aumento da produtividade muitas vezes passa por você melhorar o seu processo, investir em tecnologia, essa é a oportunidade de todas as empresas que atuam em tecnologia vender o seu produto, claro, desenvolver o seu sistema. Otimização, né? Redução de custos, né? na operação. E por aí vai, né? Nós temos uma característica no polo de tecnologia de Florianópolis, ímpar, de Santa Catarina, de que são empresas de produto. Então, são empresas que desenvolvem uma solução de software, o software embarcado, e que se replica. Diferente de muitos polos, por exemplo, fala-se que Brasília é o maior polo de tecnologia. Eu sempre brinco... Né, Recife também, né? Recife, Na verdade, Brasília é a alocação de pessoas, body shop. Até eu brinco dizendo que é vender corpinhos, né? Botar gente para dentro das instituições públicas para fazer a mesma coisa que já foi reinventada N vezes. Nosso setor aqui desenvolve produtos que servem para a indústria, ou o comércio, ou o governo de Santa Catarina,
da Bahia, de São Paulo, fora do país, exportam. Então, com essas características também, a gente vence as crises com mais facilidade. Porque, normalmente, inclusive, esses produtos trazem receita recorrente, que não é uma venda a cada dia, não é caçar novos clientes, mas sim, principalmente manter esses clientes. E, fortemente também, o que o Guilherme falou, é de que o setor de tecnologia, ele promove o desenvolvimento dos demais setores. E muitas vezes o momento de crise dos demais setores é o momento nosso de poder inovar para que se busque soluções mais adequadas economicamente. Hoje tem muito a linha aí do empreendedorismo social e na área de tecnologia, tem evento na cidade acontecendo sobre isso. Esse é um mercado em que, para um segmento, um perfil específico, é preciso provocar um impacto com a inovação, um impacto positivo na sociedade, né? Isso é bacana, esse lado do empreendedorismo social, que o social good, quer dizer, o lucro não é crime, só que é preciso mais do que isso, né? É preciso impactar positivamente a vida das pessoas. Isso é bacana, esse conceito também, né? É o conceito do OnCourse que nós disponibilizamos, né? Para de formar pessoas, usar a tecnologia, a rede, para que fazer com que novos profissionais se preparem para entrar no mundo da tecnologia, do mercado de tecnologia. Inclusive, nós somos parceiro dos Social Goods, inclusive o nosso programa está exposto lá no site dessa instituição. Bom, curso, pois não. Tem outro exemplo, sabe, desculpe, a FAPESC hoje financia um projeto chamado Reviver, só para mudar um pouco de... Sim. Ele procura desenvolver uma metodologia, uma tecnologia, um novo procedimento para a recuperação de dependentes químicos. Olha só. Então, quando a gente fala em aplicação social, né, esse é um problema social enorme, multidisciplinar, interdisciplinar, a gente não tem solução, cresce enormemente, tem um custo para a sociedade e, no entanto, a gente não desenvolve uma metodologia capaz de ser eficaz. A gente não sabe, por exemplo, quanto tempo você leva para recuperar, dependendo do tipo da pessoa, não faz o rastreamento, não tem um protocolo definido, as entidades que abrigam também não têm um procedimento certificado. Então, esse é um instrumento, um programa financiado pelo governo do Estado, né, e está apoiando, e que tem na FAPESC um agente e tem um grupo grande trabalhando, multidisciplinar, e que pode, daqui a pouco, um instrumento desse gerar um impacto enorme. O que é isso? É conhecimento transformado em aplicação prática numa área social. Impacto social. Impacto social, né? A inovação é um tema que muitas vezes remete à tecnologia. Mas o próprio termo inovação, ele nasceu na economia, né? É um termo que vem da economia, né? Da década de 50 ali. E a gente vê que pode inovar no turismo. Sim. Que não precisa necessariamente ser tecnológico, né? Não precisa botar tecnologia, mas um processo melhor. Você pode inovar na questão social e várias outras, né? E esse propósito, na verdade, é o que o próprio Sapiens Park busca. O Sapiens Park, se fosse ocupar todo o Sapiens Park com empresas de tecnologia, nós íamos fazer um impacto significativo, lógico, em 50, 100 anos. Então vamos fazer o seguinte, vamos botar dentro do Sapiens Park empresas inovadoras, das áreas de serviço, das áreas da saúde, da área de tecnologia, de turismo e tudo mais. Então, quer dizer, a inovação, ela, na minha opinião, é horizontal e impacta positivamente. Exatamente. O conceito da inovação nos diversos segmentos e mercados. Senhores, obrigado pela atenção, pela presença de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com. Estaremos de volta amanhã. Conversas Cruzadas, quem decide tem opinião, assiste. Tchau!